prazer e uma honra estar diante desses amigos que provavelmente estão numa fase de reencontros de vidas. Muitos de nós já deveremos ter estado juntos, com propósitos comuns ou não, mas o fato é que estamos aqui agora em busca de um conhecimento espiritual melhor e, sobretudo, e se possível, o conhecimento teórico em busca de uma prática a que possamos trabalhar a nossa evolução. E nós que estamos com a responsabilidade de casas espiritualistas, recebemos pessoas às quais nos tornamos também responsáveis pela formação de consciências dessas pessoas. Então pedimos a Deus, a Mãe Maria, a Jesus, que façam de nós divulgadores melhores, com conhecimento prático, objetivo, e é isso que eu pretendo trazer aqui, de modo modestamente, a vocês, e compartilhem conosco esse momento. No último encontro, nós trouxemos aqui a transobsessão, seu histórico, isto é, como é que isso chegou a nós. E no mês de março de 2021, isso completou exatamente 31 anos, tivemos o retorno das Marianas como mensageira de Mãe Maria, dizendo que a atribuição que nós recebemos no ano de 1990, por um trabalho diferenciado das Pleiades, estaríamos completando em março de 31 de 2001 o resultado daquela nosso comprometimento pré-reencarnatório. Foi, de certo modo, uma alegria, mas, não, como diz o jogador de futebol, nós não ganhamos nada. Significa dizer que, se nós tivermos a condição do cumprimento da atribuição, muito provavelmente, noutra vida, poderemos ter uma atribuição um pouco maior, mas tem que ser recebido como modéstia, porque não fizemos nada além do que diz Lucas 17:10. Os servos inúteis. Fizemos o que teríamos que fazer. Trouxemos também o conceito da transobsessão, seu campo de ação, seus objetivos, objetivo de resgate. É um trabalho, como disse o Paulo César, de uma desobsessão mais ampla. Enquanto a desobsessão e a obsessão atuam no âmbito planetário, vindo desde a Herbórea, primeiros momentos de povoamento do planeta Terra, e foi passando pela história, passou por Jesus, guerras mundiais, até a atualidade com os magos negros. Ali se encerra a ação da obsessão, encerra, que eu digo, em âmbitos de atuação. Porque, com a chegada dos magos negros e os príncipes, encerra-se no planeta Terra a ação obsessiva no sentido de graduação. A partir daí, nós entraríamos no sistema solar, depois no sistema galáctico, passamos rapidamente pela rebelião de Lúcifer, como os guias determinaram que nós lá passássemos de revisão para nós, para indicar quem somos, de onde viemos, como é que começamos aqui no planeta Terra, por que o planeta Terra está ainda nessa situação tão caótica, porque começamos muito mal. Não fosse Jesus, estaríamos muito piores. Jesus com a passagem por aqui. E não parou por aí. Isso chegou, então, a níveis galácticos, universos, superuniversos. Vimos também a proposta aí dos ocupacionais, tais como engenheiros siderais, psicólogos siderais, cientistas siderais,
e coisa desse tipo, além dos guardiães de Avona, Ilha do Paraíso, morada de Deus transcendente. Foi rapidamente o que nós conseguimos apresentar. Eu sei que foi muito rápido, de modo atropelado, que eu tive que transformar 31 anos de atividades em 55 minutos. Mas é isso mesmo que nos deram e isso tem que ser feito. O que pretendemos fazer hoje? Vamos tentar explicar um questionamento que não foi feito, mas eu fiz. Dirão os senhores, olha, como é que esse cara vai falar em galáxias, universos? Que ousadia é essa? Ousadia tem sim. Se não houver ousadia, não avança. Então, é simples. Pergunto-lhes, onde os senhores estão? Estão no Rio de Janeiro? Hoje, por acaso, estou no Rio de Janeiro, que eu estava em Mendes. O Rio de Janeiro está no Brasil? O Brasil no planeta Terra? O planeta Terra na constelação de Pleiades? Na galáxia Via Láctea? E assim sucessivamente. Nós estamos nisto. É questão agora de ampliar nossas consciências, abrindo o leque. Porque nós podemos, de verdade, muito mais do que nós venhamos a supor. Vamos então ver se nós começamos hoje aqui no seguinte ponto. Operação Resgate. Como resgate, entendemos o quê? Os trabalhos de doutrinação. Eu vou chamar doutrinador, o termo não é o melhor. Doutor Ribeiro já falava disso, incorporador não eram os melhores termos, mas como isso ficou consagrado, vamos usá-los aqui hoje, mas não são os melhores. Então, essa doutrinação para resgate de espíritos equivocados, e nós também somos espíritos equivocados, só eles um pouco mais que nós já passamos por aí. Então, nesses resgates, eu parto de uma premissa. Quem são os resgatáveis? Os espíritos errantes, as pessoas que procuram os centros, os chamados pacientes encarnados, os espíritos pacientes, que se tornam pacientes desencarnados, com as suas falanges, nós médiuns também temos buscado de nosso autorresgate. E como fica a situação dos guias espirituais? Eles não vão buscar resgate, certamente, estão muito acima de nós. Entretanto, eles estão em busca de evolução. Depois que os espíritos passarem por esses trabalhos, eles vão ter também o quinhão de avaliação deles. Portanto, é o princípio que nós temos aqui hoje, o princípio do resgate. Eu chego aí depois, estou fazendo uma percepção. Vamos lá. Nessa operação resgate, vamos começar aqui pelos espíritos meio desarrumados mais que nós, que Deus não criou obsessor nenhum, Deus não criou mal algum. Esses espíritos são de altíssimo nível intelectual, de conhecimento, de evolução, muito mais do que a maioria de nós, quanto eu, mas entraram no campo da evolução. Muitos deles, e a maioria deles, cursaram universidades. Por exemplo, a Universidade de Melquisedeque, na nossa galáxia, é uma das aquelas, é a Sorbonne, lá do astral. É a grande universidade e a maioria desses terá passado por lá. E se eu disser a ele, você foi aluno? Ele disse, que aluno? Eu sou mestre. Enfim, significa dizer que eles são de altíssimo nível intelectual e preparação. E quando se habilitaram, receberam um chamado
pergaminho de ouro, como nós recebemos nas escolas os diplomas da faculdade, o diploma da faculdade. E com o diploma da faculdade temos as atribuições do médico, do professor, do engenheiro, do advogado, etc. E eles receberam as atribuições de construtores de planetas. Hernandes, só um minuto, Sóis. por favor. Sim? Gente, quem está com o microfone aberto, por gentileza, eu peço para fechar, ok? Quem tiver com o microfone aberto, eu peço para fechar. Se comuniquem através do chat, ok? Muito obrigado. Pode seguir, Hernandes. Valeu, Paulo. Então, dizia que essas pessoas, esses espíritos receberam o pergaminho de ouro com as suas atribuições de ponta. Construção de planetas, construção de encarnações, construção de grandes moradores de planetas, etc. Enfim, as atribuições dele eram extraordinariamente elevadas. Mas houve desvio de rumo, como todos nós. Por quê? A luta é pelo poder. Poder pelo poder. Aqui na Terra nós temos o quê? Pelo dinheiro, pelo sexo, pela ambição. Isso nos leva aqui, geralmente, a esse descontrole. Dinheiro, sexo, poder e fama. Ou 4 situações brabas que nos prendem. E assim esses espíritos modificaram sua destinação. O planeta Terra, quando foi montado, elaborado, Jesus participou disso. Jesus participou das assembleias da formação do planeta Terra. Então, ele queria, quer dizer, ficou triste, sei lá como eu diria isso, não gostou e colocou esses espíritos aqui, à época da rebelião, no sentido de vibrações errôneas com a vibração primária ainda do planeta Terra. Mas o Arcanjo Miguel não teve essa ideia. O Arcanjo Miguel, ele tem exércitos montados, eu acho que em Lira e Orion. Lira, todo mundo segurou. E Orion, sim, ele tem lá o ministério dele montado disciplinar, para ele manter a disciplina aqui, não só do planeta Terra, como da nossa galáxia. Portanto, esses resgates são para esses espíritos com esse tipo de postura, enquanto que, na desobsessão, são espíritos errantes, numa escala bastante menor. A desobsessão propõe resgate de espíritos, os mesmos espíritos, entretanto, com um panorama errante bem acima, estelar, galáctico, universal e etc. Então, quem são os resgatáveis? Eu já falei, aquele quarteto, médios, pacientes encarnados, desencarnados, etc. Mas vamos focar aqui agora mais nos espíritos. Eles são realmente a matéria-prima aqui do nosso trabalho, nosso atendimento. Como é que esses espíritos vão chegar ao centro, a Ramatiz, ao centro do Ribeiro, ao Gumã, e etc. Alguns estão cansados, estão sobrecarregados, mas o orgulho não deixa dizer que estão arrependidos. Outros, vinculados ao paciente humano, material, eles são levados lá, convidados ou à força também. É bom citar aqui, respeitosamente, 2 tipos de espírito, que alguns centros espíritas têm presunção contra eles, seriam modestos do ponto de vista da Umbanda, são os caboclos e pretos velhos. Quem segura a barra de espíritos rebeldes é o caboclo. Ele tem a força da natureza. Então, lá no Gumã, nosso Grupo Universalista Maria de Nazaré, nós valorizamos o espírito como um todo.
Então, o Caboclo Preto Velho, eles têm para mim o prestígio de qualquer espírito galáctico. E mais também, não vou fazer média com os espíritos, não. A forma de resgate e doutrinação mudou muito. Por quê? Quando a gente se dirige a um espírito galáctico ou não, você está na sombra, você fez isso, você fez aquilo. E um dia ele falou para mim, e você? Puxa vida, eu escondi minha cara. A partir dali, eu comecei a repensar toda a minha forma de me dirigir aos espíritos, quaisquer que sejam eles, mesmo aqueles que vieram aqui no tempo de Jesus para abortar a ação de Jesus, vieram muitos, com Lúcio, Satã, etc. Mas eu hoje trato esses espíritos como meus iguais. Eu desço a eles, nós fazemos isso, nós somos. Isso melhorou consideravelmente a possibilidade do diálogo. Ele me ouve um pouco mais e melhor. Portanto, foi um aprendizado interessante que eu consegui obter, no sentido de pôr os espíritos em igualdade, qualquer que seja a situação dele. Porque, em verdade, é uma ilusão achar que somos melhores. Se eu desencarnar agora, eu vou para o céu? Eu vou sim para dois céus. O céu da Igreja Católica e o céu da boca. Mas o céu divino lá, eu não sei como é que é. Eu não vou para lá, não estou em condições disso aí, não. Bom, dentro desse quadro, vamos ver aqui uma doutrinação eficiente. Eu estou falando com doutos. Falar isso com o doutor Ribeiro junto é meio complicado. O doutor Ribeiro é meu professor. Doutor Ribeiro, fecha os ouvidos aí um pouco, tá bom? Paulo César é um garoto promissor. Eu sei de muitos craques aí. Seu Sérgio, seu Itamar, enfim, tem um bocado de craques aí também. Mas vou me atrever a dizer o que é uma doutrinação eficiente. Ela precisa, o doutrinador, ter conhecimentos técnicos. Falou-se no Evangelho. O Evangelho é a base disso tudo aqui. Tanto que o Guman, ele tem o Evangelho, a doutrina espírita e a metafísica. Mas o Evangelho é a base. Agora que eu fui ver que o Evangelho não está defasado, mas em estudos superiores que a gente está fazendo também, Galáxia, etc., nós temos o livro de Urântia e o livro de Iaberim, né? São novos livros de altos, mas são livros complexos. Existem pessoas preparadas especialmente para esses estudos. Eu já passei por 2 estudos, estou no 3º, mas estou engatinhando ainda. Voltando à doutrinação. Isso eu aprendi lá na Ramatiz mesmo. Um dos principais pontos da doutrinação é a identificação do espírito. É isso, doutor Ribeiro? É o claro. senhor batia nisso. Se não identificar o espírito, não vai falar nada que preste. Identificou o espírito, vamos ver agora o seu grau, sua procedência, seu nível dentro da hierarquia, para saber o diálogo que vai ter, para eu saber o recurso técnico que vou aplicar, depois vamos ver os recursos técnicos mais adiante um bocadinho. Então, aí não é um trabalho do doutrinador só, não. É uma equipe. Aí é uma equipe. Vamos ver aqui, rapidamente, a equipe para a transdesobsessão. A desobsessão comum tem o incorporador e o doutrinador. Os guias espirituais, nós fazíamos esse modelo também, mas os guias espirituais, com a pandemia, modificaram ou propuseram. O dia não propõe, ele muda. O trabalho agora não é mais direto, sempre coletivo. Por quê? Está com pressa de liberar o planeta. Os guias estão com pressa de cumprirem os resgates daqui do planeta Terra. Então, o trabalho agora é coletivo, constituído de
Uma equipe de incorporadores, eles fazem, como é que eu chamo aquele? Eles fazem um triângulo, um vai incorporar, mas aquilo fortalece a corrente. Porque já sabe que para fazer um trabalho coletivo, vem um espírito, no mínimo galáctico, de altíssima periculosidade, isto é, de vibrações altamente negativas. E se o médium não tiver um preparo técnico, confiante e um apoio, ele não vai conseguir manter o espírito. É um doutrinador, mas cercado por outros, que podem, se achar necessário, intervir. Por exemplo, estou doutrinando, mas fico meio perdido, embaraçado. O outro pode intervir, porque o trabalho é coletivo. Agora, tem um grupo de médios de apoio. Esses médios não falam. Eles têm ali em oração, coração aberto. Quando é o meu caso, eu digo, quando é para um espírito é muito rebelde, eu chego para geralmente uma mãe. O coração da mãe funciona melhor que o do homem, às vezes. Então, eu digo, vamos projetar amor para o coração de fulana, que ela vai projetar direto ao espírito, abrindo-lhe ali o coração. Mas o espírito galáctico não tem coração. Aproveitando, falando logo disso. Como é que vamos fazer? Vamos plasmar, tirar da energia sagrada, da geometria sagrada, uma esfera, substituí-la pelo coração, plasmar um coração, e ali nós vamos plasmar os 5 arquétipos que todas as consciências têm. Eu levei 4 anos para descobrir isso. Todas as consciências que existem, espirituais, e não importa a procedência, eles têm 6 arquétipos. 5 no ventrículo esquerdo, coração espiritual. E que são? Cristina vai falar. 2 pontos. Mônada. Divina presença eu sou. Divina presença eu sou. Chama trina. Celestiais. Átomos celestiais e átomos luz. Aí estão as 5 arquétipos que toda consciência tem. Ele não tem sentimento, tem que plasmar. Ele não tem coração, tem que plasmar a esfera. E outro é a consciência. Porque já viram espíritos dos 144 super-universos imateriais, eu não sabia como lidar com eles. Eu sei que existe isso, mas eu estudei. Eu achava improvável chegar um espírito desse aqui, mas chegou. Eu levei 13 minutos de blá, 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 porque tudo que eu falava ele rechaçava. Nada entrava. Até que eu apliquei esse recurso dos 5 arquétipos. Então, você veio de Deus, do Pai Universal. Ele se calou. Digo, opa, estou no caminho. Aí eu cheguei nesses 5 arquétipos, que 1 ou 2 ele tem que ter. Aí deu conversa. Então, esse trabalho de doutrinação é um trabalho muito sério, porque não é o doutrinador que vai resolver o problema, é a equipe. Então, doutrinador, incorporador, os médios de apoio. Agora, tem a equipe espiritual, os guias espirituais. Ora, eu não sei bem como funciona a equipe de guias espirituais. Mas se for um espírito galáctico, provavelmente o guia que atua no centro comum aqui, ele pode não ter, eu não disse que não tem, pode não ter a capacidade de contenção desse espírito galáctico. Os guias dão lá o jeito deles. Se for um espírito de universos, a mesma coisa. Então, está uma outra equipe de guias espirituais. Aí está composta a equipe espiritual, médios, doutrinador, incorporador e de apoio, os pacientes materiais, os pacientes espirituais e os guias. Recursos técnicos importantes para colocarmos aqui. Eu não falo em desobsessão, que você... Aí está cheio de mestres disso. O Sérgio, Dona Norma, já exploraram
enormemente este assunto. Nós vamos, então, aqui deter atendo a obsessão. Então, aos recursos técnicos, nós teremos de duas modalidades. Eu vou chegar lá. Uma modalidade é aquela do diálogo. É como nós aprendemos inicialmente. Vamos dialogar com o espírito, blá, 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 blá. Mas o espírito não está aceitando muito meu diálogo, não. O espírito desse modo. Eu vou, então, entrar na sondagem do inconsciente. Eu quero pedir licença aos doutores psicólogos, que eu não vou fazer regressão de memória, não vou fazer sondagem consciente, nada do paciente material. É com o espírito. E como é que eu vou chegar ao paciente? Pela vinculação mental dos dois. Se o espírito obsidia um de nós, então ele está vinculado conosco nos campos mental, astral, etc. Ao saber da situação do espírito, eu vou saber por consequência do paciente. Então, se o espírito está ali vinculado nos campos mental e astral, ele certamente botou um implante, um dispositivo. Isso tem que ser checado. O espírito não quer dizer, mas vai ter que dizer, porque nós temos recursos técnicos, tem o espelho cósmico, tem... como é? Eu tenho o espelho, eu tenho a sondagem do inconsciente, eu tenho outros mecanismos que eu vou chegar lá. Eu tenho a plasmagem é tirada lá do Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Não vou explicar muito agora, mas sai de lá. Bom, assim posto, nós chegamos, então, a que o espírito chegue a um acordo com a gente, aí aplicamos um recurso técnico no diálogo. Se não conseguir no diálogo, sondagem do inconsciente, aí vamos aplicar um recurso técnico específico. E temos vários. Eu vou surpreendê-los com um dos melhores recursos técnicos que nós podemos aplicar. Sabem qual é? A Ave Maria de Gounod, cantada em latim. Não tem problema. Eu estou cheio de cantores lá no centro, e aí diante de mim, então estudamos a Ave Maria de Gounod, aquelas letrinhas bonitas em latim, ensaiamos e cantamos. Olha, a Ave Maria de Gounod é uma das maiores vibrações de amor incondicional que nós podemos usar. O médico quer usar... Não usa assim, não. Isso é para usar aqui o último recurso. Aí tem as mônadas, tem os raios, temos as chamas, temos super elétricos de Metatron, Arcanjo Miguel, o Cipriano, com relação à magia, Cipriano é o quente. Agora, um processo que serve para tudo, mas os dias mandaram suspender. Energia taquiônica. Eu não sei se todo mundo a conhece. A energia taquiônica, eu já estudei, mas o dia mandou suspender. Por quê? Todo mundo sabe qual é a velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. Multiplica isso por 27. Dá 8 milhões e 100 mil quilômetros. Essa é a velocidade da energia taquiônica. Ela não tem positividade ou negatividade. Nós é que colocamos ali o sinal positivo ou negativo. Então, ela é muito perigosa. Assim como ela é para o bem, ela pode ser para o mal. Quando aplicamos isso, o encontrou, caiu no chão, caiu, e o espírito galáctico chorando. Ou seja, a energia ela é devastadora. Agora estamos estudando de novo do ABC. Partimos do ABC para que nós possamos estudar isso de novo. Vamos agora, então, aqui para... eu sou discípulo do Itamar. Itamar, você me dá licença usar aqui? A Cristina é minha professora, você também. Então, a Cristina é que monta tudo isto. Ela não quer falar.
Ela é quase assistente social que não quer falar. Pode isso, gente? Paulo César, quero resposta. Pode uma assistência social não querer falar? Demorou para responder porque tu disse que não. Vamos Tem que lá. abrir a boca, bota ela para falar. Tem que abrir a boca. Vamos lá, então. Vamos agora para o nosso quadro. Falanges da luz versus falanges da não-luz. A gente chama de obsessor. Vamos ficar um pouco mais elegante, da não-luz. Recursos técnicos aos resgates espirituais. Arquétipo universal, já falei, 5 mais 1. Aqueles 5 que vêm no ventrículo esquerdo do coração, ou coração espiritual, hein? Ou da esfera sagrada, da geometria sagrada, quando plasmada nos espíritos galácticos ou afins, que não tem a nossa configuração. E pode fazer isso perfeitamente. Ele ganha até a capacidade ali de sentir algo. Porque eles são de Deus, não tem jeito, não tem como se esconderem de Deus. Vamos em frente. Aqui, o outro problema. Quando a gente faz uma doutrinação aqui no planeta Terra, nós temos acesso ao espírito. É um de nós, é um inimigo, que matou, etc. Mas como é que eu vou saber do espírito no sistema solar? Como é que eu vou confirmar isso no espírito que se diz de uma galáxia e de universo e por aí afora? Eu não tenho como checar isso, mas eu tenho que estar também a lei da crença. A crença nem presta aqui. Eu tenho que ter a fé certeza. Há uma diferença entre crença e fé. O fé não tem verbo, tem que buscar do verbo crer. Então, deixa a crença para lá. Eu tenho que ter a fé certeza, mesmo sem o verbo. Então, na física clássica, eu atuo mais com a crença. O que era o universo antes? Uma máquina complexa formada do somatório de objetos para formar um todo. Eu estou trabalhando com as partes. Por exemplo, nesse momento, eu estou aqui entrando na casa de vocês e eu recebendo vocês aqui na minha casa. Vocês têm uma porção de objetos aí. Mas isso, cadeira, isso soma a sua casa. Se somarem as casas, dá um bairro. Somam os bairros e por aí vai. Então, eu estou somando coisas para formar um todo. É isso que a física do Newton, a física clássica faz. O que é o mundo? O mundo é constituído disso e daquilo. Não vai convir isto para esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. Vamos, então, para a física quântica e altera isso. Então, o universo passa a ser um todo dinâmico, indivisível, cujas partes são essencialmente interrelacionadas, são entendidas como um processo cósmico do todo para as partes. Olha a inversão. Eu não estou interessado num detalhe, isso. Eu quero o todo. Por quê? O todo contém as partes. Isso é o óbvio. Não sei nem falar de universo. Nosso corpo, pulmão, não sei o que, não importa, eu tenho um todo, eu sou um ser humano constituído de um todo. Ainda tem o espírito de quebra, mas é o contrário, é o espírito que usa o corpo. Olha o todo do homem. Se eu for fazer um check-up, o médico vai querer saber a minha situação geral. Muito bem, vamos em frente, Cristina. Conclusão. Leia, por favor. Eu estou esperando a Cristina ler. Espaço-tempo ocorridos ficam registrados atos. Alguém pode ler? Paulo César pode ler isso, por favor? Dá para ler aí? Espaço-tempo ocorridos ficam registrados atos, ações, pensamentos, individuais ou coletivamente, se tornam interrelacionados entre si e são registrados na tela mental, e tais podem ser acessados via sondagem do inconsciente do espírito agente e, por extensão, aos seus vinculados. Continua? Pode. Resultado: imagens virtuais que refletem realidades
onde, sob variedades dimensionais ou adimensionais. adimensionais e atemporais, porém mantendo a fidelidade e validade ao estudo dos eventos registrados e ora expostos. Muito bem. Nós estamos aqui buscando o espaço-tempo da forma como aqueles espíritos que nós estudamos, planeta Terra, sistema solar, isso e aquilo. Bom, isso está registrado onde? No inconsciente passado, ou no chamado corpo causal. Pode ser do indivíduo ou de uma série de fatos que nós fazemos e que ficam guardados na tela mental. Isso pode ser acessado. O psicólogo vai acessar aqui no paciente. O médico, lá no centro, nós não vamos trabalhar com o paciente, vamos trabalhar com os espíritos, já falei. Então, eu vou trabalhar no inconsciente do espírito e, por extensão, a todos que tiverem a ele vinculado, eu, vocês, etc. Eu acho que isso aqui não tem dúvida, porque... Resultado, imagens virtuais que refletem... Eu tenho então imagens virtuais. Adiante. Aí está. Plano linear de tempo humano sequencial. E nós e os espíritos. Se nós olhamos esse quadro, cada seta, em cima, 1.500, 1.700, tal. Então, eu tenho de um trecho ao outro uma reencarnação. Então, minha percepção é curta. Eu só posso obter aqui uma reencarnação. E olhe lá, pelo menos, desde isso do nascimento. Eu posso recuar 9 meses da concepção até o final. Mas o espírito não. Porque o espírito, ele tem uma consciência não física, livre do ciclo da morte, ele tem a visão total. Então eu tenho o presente, passado, futuro, mas o espírito tem o eterno presente. Ele, numa olhada, como diz embaixo, a seta acima, são percepções múltiplas do espírito. Cada um deles em tempo distinto para ser físico, mas simultâneo para o eu sou. Então o espírito, uma olhada aí, ele já sabe da vida dele toda. É claro que eu estou falando com o espírito bronco é mais difícil, mas um espírito comum, desenvolvido, ele terá essa visão. Varredura do espírito nas diversas encarnações, único impulso mental. Isto fica, então, facilitado, o espírito que vier, se for galáxia, se for lá o que for, ele tem esta visão total, plena. Ele não é um bronco. Mas nós, aqui no corpo, não temos esta visão devido aos limites que nos são impostos, por todas as razões, sabe aí, consciente, reencarnação, corpo físico, etc. Adiante. Aqui está uma tela mental. A tela mental, a gente parece que é uma tela, uma tela de cinema. Não, é um mecanismo. Está lá onde? Vocês dois na internet? Né? E é um mecanismo. Quem fala uma tela, eu ficar, uma tela é uma folha de papel, é como o cinema, mas não é isso. É um mecanismo, como dizer aqui, onde se forma imagens do pensamento, sons, etc. Nessa tela, a energia é interpretada como forma. A partir dali, eu dou o formato. Eu tenho que compreender a visão e ali eu dou o formato das coisas com as quais eu vivo no meu consciente. A energia pode ter imagem lembrando do fato, qualquer acerto. Eu estou olhando rápido pelo tempo. Tela mental, olho do pensamento. Todo mundo conhece isso aí. Isso não é novo para ninguém aí. Já sabe que a tela mental é onde registramos tudo e os trabalhos espirituais são fixados aí. Olha uma palavra complicada. Obnubilação. Obnubilação. São distúrbios que ocorrem na tela mental e vai complicar isso. O espírito chamado obsessor, ele está cheio dessa obnubilação. Então, também inclui-se aí ateísmo, materialismo, bloqueio de toda ordem, insights, e a obsessão pode nos colocar isso. Então, a obsessão gera uma doença gravíssima. Isso o mundo todo, ninguém está isento disso.
Aí está uma tela mental atuante em cada um de nós. Suponhamos que ela esteja legal. Esse monte de veios aqui, aí, ó, porque as nossas células têm sabedoria, nossos átomos, nossos elétrons, não é sabedoria comum, eles têm uma visão das coisas. O elétron, isso é qualidade de Metatron. Ele é que é o responsável por isso. Diante. Holografia, presença holográfica. Holograma é um estudo um pouco difícil. Eu estou fazendo um trabalho num centro. Chega um espírito e se diz galáctico. Como é que eu vou saber que é? Como é que ele vai se mostrar a mim? Nesse instante, eu tenho a honra de estar na casa de vocês e vocês na minha. Eu estou presente aí? Se não, minha presença é virtual, mas ela não é real. Então a minha presença é holográfica. E a de vocês aqui na minha casa é a minha presença holográfica. Então os espíritos se apresentam a nós com presença holográfica, isso vem lá do holograma, da holografia. É um estudo um pouco complexo, mas para entender isso aí, não. Então eles têm uma presença virtual, uma imagem, a partir do original. Ele está ali representando o original que esteja lá na galáxia, onde for. Como eu estou representando aqui, vocês estão vendo o desenho, a minha voz, eu estou vendo a imagem de vocês de modo virtual, presença holográfica. Também o efeito Doppler. Isso é elegante isso, né? É uma forma que eu posso usar lá com os espíritos. Ele está teimoso, não quer papo. Olha aqui, você está carregado no vermelho, porque você está negando a sua parte divina, está negando a si mesmo, parará, parará. Ele não quer. Vamos mudar para o azul. Entra um pouquinho de fé. Vamos fazer uma oração. Creia, creia, creia em você, creia no amor. Ele não vai crer ainda, né? Mas você tem um filho, você tem mãe, pensa nisso. Quando ele pensar, veio o azul. Então, o azul é a aproximação de Deus. O vermelho é o afastamento. Isso está lá no efeito de Doppler. Como é que aplicamos isso lá? Ah, sei lá como é que aplicou. Chegou aí. O estudo que vocês fizeram da desobsessão, seu Paulo César, seu Sérgio, dona Norma, foi um estudo admirável, mas me permitam, por favor, a licantropia ficou devendo um pouco. Que a licantropia ela é fundamental a partir da obsessão, porque os espíritos intraterrenos, sendo a Terra, intramarinhos, essas deformações, umbrais, etc., todos eles estão com a licantropia. Aquele líquor, lobo, tropiforma, isso vem lá do grego. Fenômeno que leva o espírito com consciência alterada, cria magia negra, impressão tal, tal. Nós, nos nossos grandes erros, podemos chegar à licantropia. Com o quê? Uma forma animalesca, comportamento animal também. Aqui, exemplo, nós temos uma porção. Chegou uma menina um dia na doutrinação, eu sou uma cobra. Eu falei, que história é essa? Não sou não, não sou não. Minha mãe dizia que era uma cobra, é um espírito já. Quer dizer, ela estava com a consciência de uma cobra. Quase todos os espíritos que estejam, esses galácticos, estão tudo deformado altamente, com forma de lobos, de bichos bravos aí do intramarins, etc. Isso é a licantropia na sua mais alta expressão. Bom, aqui está o mapa galáctico. Eu não sei qual é agora, não importa aí. Então, essas partes assinaladas são... Nós estamos aqui, ó. Essa aqui. Vamos ver aqui onde nós estamos. Cadê Pleiades aqui? Não, fica lá um pouquinho mais. Aí. Pleiades, cadê? Olha aqui, nós estamos aqui, ó. Aqui estão as Pleiades. Eu vou marcar aqui mesmo. É aqui não é o quadro negro, não. Tá aqui a setinha. Aqui está certo. Aí. Nós estamos aí, Pleiades.
Nós vemos aqui de capela, e tem outra capela aqui em cima. E todos esses lugares assinalados aqui, ó, são lugares em que nós recebemos espíritos de todas essas paragens. E nós participamos disso tudo aí, e nós somos procedentes disso tudo aí, sem dúvida alguma. Uma mudança. Aqui nós fizemos esse estudo no último encontro. Aqui está Ilha do Paraíso, aqui no Branquinho, a Casa de Deus. Aqui está Avona, o grande super-universo de Deus. Aqui estão os super 7 universos. Aqui está o nosso super-universo, Ovonton. E aqui está o nosso universo Nébadon. E aqui o nosso, chegando ao nosso planetinha. Então, eu estou aqui, planeta, sistema solar e tal, até chegar à casa de Deus transcendente. Isso é complexo. Os alunos, nós médicos, eu tive que pegar aquilo e colocar a nível aqui esquemático. Está tudo aqui. Aqui está Avona, ali, Avona, Ilha do Paraíso. Aqui estão os universos, tudo bonitinho aqui. Aqui está nosso universo. E aqui, ó, Ovonton, galáxia, até chegar aqui o planeta Terra. Aí todo mundo entendeu, mas como estava naquela parte ali, não dava para entender, não. Não dava. Materiais didáticos que nós recomendamos e usamos para aí. Eu disse que veio o histórico da teoria da obsessão, mas nós fomos aprendendo com o tempo. Alguém dava uma sugestão, o guia dá uma sugestão, o espírito doutrinado outra tanto, então lá. Muitos DVDs. Carl Sagan, Cosmo, Física Quântica, Espiritualidade, professora Hubble. É o DVD que tem galáxias e que tem universo, etc. O livro de Urante e Aberim são os clássicos que, eu não vou dizer que suplantem o Evangelho, eu diria que sucedem o Evangelho. Quer dizer, é o Evangelho no nível cósmico. Projeto Portal, eu tenho um material excepcional disso, do Urandi, obtido em 2002. Ensinamento de guias espirituais, dicas de espírito doutrinário, etc. Bibliografia. Bíblia, Kardec, Ramatiz, Livro de Enoque, Rodrigo Romo, e etc. E com isso, eu dou o meu stop. É meu stop. Agora, eu sou todo de vocês, eu dei o meu melhor aqui, eu não sei se fiquei entendido. Agora é com o doutor Paulo César. 2 perguntinhas aqui, Hernandes. Sim. Material da equipe, médiuns e equipe espiritual de seres de um mundo de provas e expiações são úteis de que forma com espíritos de outros orbes? Esta equipe mediúnica, né, também é de outros orbes e está na Terra em missão, em tarefa? Bom, aí temos que ver a equipe de pessoas, médios, e equipe espiritual. Seria isso? A de médiuns. Não, médios somos nós. Ora, Sim. quem somos nós? Nós somos ETs também, claro. Nós já estudamos isso lá fora, já aprendemos, e agora estamos aqui. Olha o que eu disse, partimos de uma premissa de uma ideia pré-reencarnatória lá nas Pleiades. Mãe Maria, através das mães, mandou um retorno na última sexta-feira do mês de abril. Mas não vou ter a pretensão de dizer que nós somos como todos aqui. Agora, espíritos ETs, sim, porque muitos... Por exemplo, Lan Limpilo, ele não é, acho que nem desse universo. Zion, o da cura. Então, tem muitos guias que se apresentam como procedentes de outras paragens, que não sequer o nosso universo. Eu não sei se respondi a sua pergunta. Perfeitamente. Agora, você falou do
que o Evangelho, né, é o mais importante, né? Sim. Evangelho de Jesus. Aí vou recorrer ao Padre Hernandes, lá da Inquisição. Vai para o doutor, vai pro cardeal doutor Ribeiro. Ele foi A- meu chefe na Inquisição. Apocalipse 14:6. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o Evangelho eterno. Esse Evangelho eterno pode ser interpretado como sendo a doutrina espírita, porque não existe nada eterno que não seja. Nem o espírito é eterno, né? Olha, eu tenho uma gratidão considerável pela doutrina espírita. Estou aprendendo alguma coisa, mas eu não ousaria dizer que a doutrina espírita está nesse patamar, porque se eu fizer uma situação comparada com outras religiões e ordem de pensamento, eu vou anular as demais. Eu não gostaria de fazer isso, não. Porque eu tenho honra de dizer que passei pela Ramatiz, aprendi uma palavra lá muito importante, que é do universalismo. E o próprio Ramatiz, como universalista, ele nos coloca numa posição de muita responsabilidade, no sentido de eu tenho que aceitar, eu devo aceitar todas as ordens de pensamento, sem que eu seja necessariamente aceito por todas. Então, eu considero a doutrina espírita, eu preciso perguntar nem para ele, porque eu considero, deixa eu considerar, uma doutrina de ponta. Mas para eu dizer que ela é isso que você falou, eu não tenho autoridade para afirmar isso, não. Bom, então, só seguindo aqui. Então eu vi um outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. O que o Apocalipse está falando aqui? Você ajuda a gente? Olha, o Evangelho, esse que nós temos, eu não sei se é o Evangelho de Jesus, não. O Evangelho de Jesus foi muito alterado, está muito mexido. Quando você pega o livro de Urântia, traduzido por espíritos, escrito por espíritos, ele faz algumas correções do Evangelho, da Bíblia, não da ideia, mas da forma como é colocado, porque a igreja, eu vim da igreja católica, respeito à igreja católica, mas mexeu muito. Eu fui padre na Inquisição também, fui muita bobagem. Então, eu prefiro ficar com o Evangelho, com a ideia. Eu e você pesquisamos parábolas. Eu fico com as ideias. Então, o Evangelho de Jesus, para mim, esse Evangelho que eu estudo, vale o que está escrito, mas eu acho que a minha busca está... Tanto que nós temos ali a letra do Evangelho. E o que diz? Pega o oculto, a letra mata e o espírito vivifica. Paulo Paulo disse de isso. Tarso. Ele disse isso. Então, nós temos que fazer um esforço denodado aí para entendermos o espírito do que está escrito ali. O seu trabalho aí, da norma, etc., é esse trabalho. Você está escrito no livro do Espírito, ali é a letra. Você tem que interpretar aquilo ali. E quando vai interpretar, vai para a metafísica. Senão a gente não consegue sair do chão. Assim que eu vejo. Então, hoje você tem, agradecendo mais uma vez os conhecimentos, tudo que você trouxe para a gente. Você tem uma prece especial, 4 minutos. Eu quero pedir a cada pessoa que se digne fazer a sua prece pessoal silenciosa. De gratidão, se possível. Queridos guias espirituais, querido Paulo de Tarso, que eu tenho a responsabilidade de estudar a respeito,
aos meus guias de estudo e trabalho, a todos os guias espirituais que têm me orientado. Eles orientam bem, mas eu aprendo pouco. É meu limite, meu ajustador de pensamento. Aos guias de todos esses meus companheiros que estão juntos aqui agora. Mãe Maria, querido Jesus, meu Deus, meu Pai. Eu tenho a honra de estar reunido aqui agora com amigos, com pessoas buscadoras dos teus ensinamentos, meu Deus. É fácil usar a palavra, porque a gente estuda um pouco e tem o verbo. O difícil, meu Pai, é a gente colocar isso na prática. É transmitir para uma pessoa, um companheiro, dando o exemplo de vida, e não o exemplo teórico. Isso complica para nós. Nós estamos falando aqui de coisas que transcendem o nosso dia a dia, meu Pai. Precisamos de força, de coragem. Nós temos que transcender a nossa vivência diária. Que nós estamos com um conhecimento, mas temos que agora buscar no coração, arrancar de nossos corações a força, o vigor, para que olharmos um parceiro na rua, em condições subalternas da vida, ao encontrarmos um espírito esfarrapado numa desobsessão, numa trama de obsessão, a um espírito derrotado, ao Lúcifer, se for o caso, mas precisamos, Pai, modificar a nós mesmos com essa força, essa intensidade, esse amor que a gente tem teórico, mas não sente com o vigor que necessitamos. Que nós, homens, aprendamos com as mães, com as mulheres. Elas costumam ser mais suaves, não quero agradá-las, não. Costumam ser mais suaves, um pouco mais ternas. Nós, homens, somos muito competitivos. E essa competição nos tira do caminho, nos tira da meta. Portanto, meu Pai, aqui estou me entregando ao Senhor, aos guias espirituais, sobretudo a Senhora Mãe Maria, que é a minha mãe espiritual, que me orienta. Nós estamos entregando o nosso melhor. Eu estou pedindo por mim, por todo esse grupo bonito que está aqui comigo estudando, que ao sairmos deste encontro, nós tenhamos nossos corações acesos e a nossa mente atenta a que possamos aprender mais e melhor, para que possamos também servir mais e melhor. E que a luz permaneça em nossos lares, a defesa espiritual em cada um de nós, e fechando, Mãe Maria, a senhora oferece o seu coração para que nós penetremos nele. Então, nesse instante, o seu coração é uma esfera sagrada, a qual nós todos que aqui estamos unidos, pedimos à senhora para nos abrigar nele. E assim seja, graças a Deus, e obrigado, amigos, pela oportunidade.